Oi, pessoal. Eis-me aqui mais uma vez. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou colocar um vídeo dando algumas coordenadas sobre uma doença e depois eu completo a minha opinião. Ok, pessoal? Eis o vídeo. Epidermólise bolhosa. Um paciente que ele tem uma deficiência parcial ou total de colágeno, ele não vai cicatrizar a pele como eu. Eu tenho uma quantidade normal de colágeno. Então, esse paciente, eu sabendo a doença dele de base, eu sei que ele não vai ter as mesmas respostas clínicas, mas ele vai ter resultado clínico sim. O paciente com epidermólise bolhosa, ele tem muitos agravos, muitas infecções de pele, então a gente consegue prevenir isso, esta piora absurda. Pensa que este paciente aí de epidermólise bolhosa, ele foge do banho, porque o banho é muito complexo para ele. Então, quando eu sei a doença de base desse meu paciente, eu vou alinhar as minhas expectativas como profissional e também vou alinhar as expectativas da família. Então, assim, vou reconstruir, vai ter reconstrução de tecido, sim, dentro dos limites de colágenos desse paciente. Você diminui o risco de infecção desse paciente e você dá qualidade de vida para ele. O que é a epidermólise bolhosa e por que é que essa doença pode levar uma pessoa ao coma? Vamos entender, pessoal. Epidermólise bolhosa é uma doença genética rara e que se caracteriza pela formação de bolhas enormes na pele. Essas bolhas podem se romper e deixar a pele assim em carne viva, como a gente diz. E o que formam essas bolhas? Então, as crianças já começam a apresentar isso quando bebês. Então, qualquer trauma, se a criança bate em algum lugar, encosta, tem uma alteração de temperatura, a pele é como se fosse extremamente sensível e faz uma bolha. Sabe quando a gente queima a mão e que faz aquela bolha? Então, a pessoa que tem epidermólise bolhosa faz essa bolha por qualquer coisa. Bateu, faz a bolha. E essas bolhas são assim muito dolorosas, incomodam muito e podem infectar, porque elas expõem a pele, fica em carne viva, como eu falei, depois que elas se rompem. Então o que acontece? Se essas bolhas infectam com bactérias, essas bactérias penetram no sangue. Isso pode acontecer com bebês, com crianças, penetram no sangue, podem levar a focos de infecção à distância. Por exemplo, pode causar uma pneumonia, pode causar uma meningite. E essas doenças, como a gente fala, doenças que saíram da pele, pegaram outros órgãos e sistemas. Então, é uma doença que se disseminou, ou uma sepse, como a gente chama. Essa doença disseminada pode evoluir e causar o coma em algumas pessoas. Então, realmente a epidermólise bolhosa é uma doença extremamente desconfortável e potencialmente grave, porque pode realmente causar sérios problemas para as crianças. Infelizmente, a gente está estudando tratamentos ainda, existem alguns tratamentos que podem ter uma chance de sucesso, mas é uma doença que infelizmente não tem cura ainda, tá bom? Bom, vocês viram aí, né? O que eu quero explicar com isso? É que eu ando vendo o canal dessa menina chamada Thaís. Ela tem uma doença autoimune. É uma doença que não tem cura. Então, o que acontece? Como muita gente critica a mãe dela, a tal de Célia, eu fui dar uma analisada no canal para me conhecer melhor o caso e poder vir trazer para vocês. Então, esse problema da Thaís
chama epidermólise bolhosa. Isso vem desde o nascimento. São bolhas que atingem os braços, as mãos, os pés e parte interna, como intestino e esôfago. Por isso que tem bolhas na boca. Então, isso ocasiona muitas dores. Essa menina, que tem 16 anos, é chamada de Thaís Princesa, ela tem um canal, e até agora ela conseguiu uma placa de 100 mil inscritos. O que acontece? Simplesmente ela conversa, você não entende muito o que ela fala, que por causa do problema dela, ela tem um pouco de dificuldade de se comunicar. Tem pessoas que têm epidermólise bolhosa que conseguem falar, mas ela, como tem esse caso muito sério na boca, essas bolhas, inclusive no esôfago, ela tem um pouco de dificuldade de você entender bem o que ela diz. Mas ela é uma menina lúcida, ela é uma menina que raciocina, ela é uma menina normal igual a mim. Ela só tem uma deficiência. Mas pessoas com esse tipo de agravamento trabalham, estudam, se formam, normal, mesmo tendo essa condição restrita. Tem umas que usam até cadeira de roda. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque eu pesquisei bastante sobre o assunto, para poder trazer para vocês. Eu não vou chegar aqui e falar simplesmente do nada. Eu tenho que pesquisar para trazer corretamente a coisa, para me poder comentar sobre o vídeo deles. Entendeu? Inclusive a mãe dela, que é muito criticada na plataforma. Bom, então, essa menina, ela tem esses problemas, porque a epidermólise bolhosa, ela tem o moderado, o grave e o simples. Ela tem, o estágio dela é grave. Por quê? Porque ela tem deficiência nas mãos, nos pés, ela não anda, ela tem pouco cabelo, etc. Tem umas que tem cabelo normal, grande. Ela tem pouco cabelo, porque como essas bolhas são muito sérias, por que chama epidermólise bolhosa e as pessoas chamam de pele de borboleta? Porque a pele da pessoa é tão sensível como de uma borboleta. Se você pegar uma borboleta e colocar a mão nas asas, ela se desfaz na sua mão. Você mata a borboleta porque ela desfaz. A pele dessa pessoa que tem esse problema, ela é tão sensível que qualquer toque, qualquer esbarrão, ela se transforma numa bolha. Pela sensibilidade. Não é igual a minha pele, que você passa a mão assim e tá tudo certo. A dela, se você fizer isso, vira uma bolha. Se ela bater o braço, ela vira uma bolha. Se ela mastigar estranho, vira uma bolha. Tudo que ela faz pela sensibilidade transforma-se numa bolha. Pela sensibilidade. Tem casos que vão até a coma, porque é tão sério o diagnóstico, fica tão sério, tão grave o estado da pessoa, que ela tem que ficar em coma para poder ser tratada e não forçar a boca, o intestino e tudo mais. E não agravar o caso. Porque quando essas bolhas elas se arrebentam, vira carne viva. Por isso que ela está sempre tratando com remédio, colocando cremes, usando pomadas e principalmente hidratante. Porque o hidratante tira o ressecamento. Por que a maioria das pessoas que têm a epidermólise bolhosa usam hidratantes na pele? Hidratantes importados. Porque ele dá uma suavidade na pele, não resseca tanto, então é mais suportável. Então, é um caso extremamente grave. A cada 1 milhão de crianças, 8 têm essa doença. É doença rara, essa epidermólise bolhosa. Vocês podem procurar na internet.
Vocês vão ver milhares de casos de crianças que até têm os membros, mas tem as bolhas que se transformam em carne viva. Bom, por que eu estou trazendo esse conhecimento para vocês? Porque estão sempre dizendo que a mãe dela, a Célia, é uma pedinte, usa a filha para pedir dinheiro, quer se dar bem. O marido trabalha, ela tem uma boa casa e usa a filha para angariar fundos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso eu não sei, eu não posso afirmar. Mas olha, você ser mãe de uma criança com epidermólise bolhosa é extremamente sério. Eu não queria estar no lugar dela. Porque você, para poder cuidar de uma criança com esse problema, você primeiro que a epidermólise bolhosa, ela é hereditária, é genética. Não é uma doença que você acometeu do nada, é genético. Provavelmente os pais, tanto a mãe quanto o pai, tem algum gene que transmitiu para o feto. Então, a criança nasceu com esse problema. Se a mãe dela tiver um novo filho, ela terá outro filho com epidermólise bolhosa, porque a probabilidade é de 50%. A Thaís foi 25%. Futuras gravidez serão de 50%. Ela não pode mais ter filho, porque ela será acometida de um novo nascimento com a mesma doença. Ah, Lorena, mas ela tem uma filha que é normal. Foi um caso excepcional a primeira filha dela não nascer com epidermólise bolhosa, porque alguém deu sorte. Mas ela poderia... Eu conheço casos que tem crianças, de 2, 3 crianças, com a mesma doença, na mesma família. Porque tentou ter um filho normal e não conseguiu. Mas são crianças que têm essa enfermidade, mas são pessoas que podem fazer tudo que você faz. Tanto que a Thaís brinca, a Thaís canta, a Thaís conversa, a Thaís lê. Normal, gente. E outra coisa, não é uma doença transmissível. Existe um preconceito gigantesco. Eu posso abraçar ela, beijar, entendeu? Que eu não vou pegar a doença, porque é uma doença genética. Não tem nada a ver com você encostou e pegou, não. É uma doença genética. A gente não pode abraçar e beijar, porque qualquer coisa, qualquer fricção que você fizer na pele dela, você acarreta uma bolha. Por isso que eles têm problemas nas mãos. Porque como elas flexionam as mãos, os bebês, os dedinhos colam, aí acaba ficando... Você está entendendo? É uma doença extremamente grave. Então, os pezinhos... Porque o neném, ele se mexe muito. E os dedinhos colam, por isso que eles têm essa deficiência. Compreende, pessoal? Podem pesquisar, vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Agora, com relação à mãe, eu não sei se ela pede ou deixa de pedir. Se ela é pedinte, se ela pede, eu não quero saber. Eu sei que ela faz um tratamento na filha num lugar chamado Jardim das Borboletas. Compreende? Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei apaixonada pela Thaís, porque eu achei ela tão dinâmica, tão de bem com a vida. Uma menina que tem uma enfermidade tão pesada e tão alegre. Você vê ela, se eu estivesse do lado dela, eu ia conversar horas, porque eu achei ela tão gracinha, eu vejo sempre por causa dela, porque ela é muito legal. Ela é uma menina feliz, porque ela não conhece outra vida que não seja aquela. Ela nunca foi normal de brincar, de andar. Ela nasceu assim. E ela é uma menina bem resolvida. Claro que ela sente dores. Por exemplo, um momento triste para a Thaís é o banho. Porque quando você toma banho, você tem que ter um extremo cuidado. Porque se você friccionar na pele um sabonete, você causa bolhas de tão sensível que é a pele da criança. De uma adolescente, que ela tem 16 anos. Qualquer movimento que você fizer na pele dela, vira bolha, é na hora.
É uma coisa assim, sabe? Parece mágica, mas é isso. Então, a mãe dela, independente de ser pedinte ou não, é uma guerreira. Porque não é fácil cuidar de uma criança com epidermólise bolhosa. Gente, ela paga um preço alto. Então, quanto aos cuidados, sabe, são maravilhosos. Ela cuida da filha, a filha está sempre limpa. Você olha para a Thaís, ela é uma menina higiênica. Ela só tem as enfermidades, os problemas graves da pele dela. Ah, tadinha, ela está sempre com ferida. Parece que não seca. Não é que não seque, gente, é porque toda a bolha se transforma em carne viva. Isso é uma coisa natural. Não é porque não é tratado, é porque é sensível a pele dela, é extremamente sensível. Se você fizer assim nela, vira uma bolha. E esse tipo de pessoa tem a imunidade extremamente baixa. Por isso que a mãe dela tem que cuidar muito. Porque, por causa das feridas abertas, ela pode ter milhões de bactérias que podem entrar ali. Então, isso pode transformar numa pneumonia, isso pode ela ter gripes, ela pode ter tudo. Ela é uma pessoa que tem uma imunidade zero. Então, a mãe dela, independente de qualquer problema, é extremamente carinhosa com ela. Porque o que eu vejo ali é que ela é uma menina cuidada. Ela é uma menina, sabe, amada. Eu, por exemplo, acho ela um barato. Adorei conhecer. Achei ela maravilhosa. Desejo tudo de bom para ela. Não tem cura, gente. Não adianta a pessoa falar, ela vai melhorar. Não tem cura. Infelizmente, ela vai virar uma adulta sem cura. Porque isso é genético. Ela tem genes que têm esse problema. Tanto é que se ela tiver filhos, ela também terá filhos com epidermólise bolhosa. Então são pessoas que é impossível. E ela nem pode, né? Porque se ela tiver qualquer tipo de abraço e de carinho, vira bolhas enormes, tanto no corpo quanto na boca, quanto interno, no esôfago e no intestino. Ela tem muitas dificuldades, muitas limitações, pessoal. Então a mãe dela, por ter pouca instrução e ser uma mulher de interior, talvez não tenha sabedoria e acha que pedir é mais fácil. Mas ela é ajudada. Muita gente doa para ela, entendeu? Eu não quero saber, sinceramente, eu não quero saber se a mãe dela é pedinte. Eu quero saber que a Thaís é um barato, entendeu? Eu vim para falar dela. A mãe dela que se dane, caguei para a mãe dela. Mas a menina é um barato. Me inscrevi no canal dela e sempre assisto. Porque é show, merece. Todas sabe, as pessoas que gostam dela e que mandam ajuda para ela. Por exemplo, se eu mandar uma ajuda para ela, eu não quero saber se a mãe dela tá junto. Eu tô mandando por amor para ela, entendeu? E eu tenho certeza que a mãe dela vai cuidar dela. Porque a mãe dela alimenta ela, a mãe dela compra as coisinhas para ela, compra comidinha para ela, ela tá sempre, sabe, feliz. Gente, pelo amor de Deus. Quando é um caso desse, não dá nem para comentar se a mãe tá errada ou se o pai tá errado, se o pai ganha bem, se a mãe ganha bem. Não dá para comentar. O que me interessa ali é a Thaís. O resto que se dane. Amém. Entendeu, pessoal? Isso é o que eu tenho para falar da Thaís hoje. Eu desejo tudo de bom para ela. Um abraço para vocês. Não deixa de curtir não, hein? Não seja coração peludo. Fica aí pela amizade.